Olá, boa tarde. Estamos aqui para dar início ao nosso primeiro dia desse workshop de cibersegurança junto ao Carpesc, voltados para a rede OT. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou o CTO da Brasiline, e aqui comigo está o Antônio Arkovic, da Carpesc, que vai estar nos dando uma visão geral sobre o produto e como a gente otimizar e controlar e visualizar e ter uma segurança dentro da rede com equipamentos OT ou da rede OT totalmente propriamente dito, né? Então, creio que vai ser um material muito produtivo e muito agregador para a gente, para os nossos dia a dia. Posteriormente, esse material vai estar disponível no nosso canal do YouTube e vocês podem visualizar lá ele para consultar, tá? Antônio, eu vou te passar aqui o controle, valida para mim se vai liberar aí para você compartilhar a sua tela. Bom, basicamente, né, a gente vai começar aqui a falar sobre o Kix hoje, tá? Meu nome é Antônio, eu sou engenheiro de preventos aqui da Kaspersky. Muito obrigado pelo tempo de todos vocês. Obrigado por permitir, né, que a gente consiga aí transmitir esse conhecimento para vocês. E hoje eu vou abordar aqui um pouco sobre as soluções industriais da Kaspersky, tá? Como um todo aí, para que a gente possa ter uma visão geral sobre as coisas, tá? Eu vou falar em termos técnicos, tá? Em termos comerciais, né, sobre como a solução se posiciona, onde que ela pode ser colocada, mas também eu vou trazer algumas provocações, né, no sentido de como que a gente pode pensar melhor, né, no sentido de segurança para ambientes de OT, para ambientes industriais e como que ele pode melhor encaixar ali, né, em alguns pontos, né? A gente não fala hoje em dia, né, só sobre proteger sistemas, mas também a gente fala sobre proteger pessoas, tá? Quando a gente fala sobre ambiente industrial. Uma vez que, vamos supor, né, se um sistema não está protegido e ocorre algum incidente de segurança, né, até onde aquilo pode causar impacto, né? Esse impacto, né, ele pode causar risco à vida de uma pessoa, ou ele pode causar risco à integridade física, né, como, diga-se, por exemplo, a pessoa pode perder uma perna, pode perder um braço, ou, por exemplo, né, pode acontecer uma catástrofe natural, por exemplo. Então, tem vários fatores, né, onde uma questão industrial, né, uma falha industrial pode gerar problemas severos, né, problemas críticos aí para algum local, tá? Então, quando a gente fala ali, né, essa aqui é a forma como a gente vai falar, tá? A gente vai falar primeiro, né, sobre a parte física, né, e sobre a parte de OT, né, a parte de segurança. A gente vai falar, né, do ecossistema de produtos da Kaspersky, né, para poder fazer a proteção desses ambientes. A gente vai falar, né, sobre o conceito de XDR, né. É sempre bom ressaltar, né, quando a gente fala sobre XDR, a gente não está falando sobre um produto específico, tá? A gente não fala de uma caixinha, a gente não fala sobre algum produto X, né, que você vai instalar e você vai ter um XDR. Na verdade, o conceito de XDR, né, Extended Detection and Response. Então, é o meio, né, onde a gente tem vários produtos, né, vários pontos, né, a serem, né, identificados, né, e detectados, né, por várias vias que compõem, né, um sistema de XDR. Tá? Então, é importante aí que a gente tenha isso em mente também. Tá? Quando a gente fala sobre proteção de endpoint, detecção e resposta, a gente fala, né, sobre proteger, né, detectar algum tipo de malware, né, e realizar a resposta desse malware, né. A gente fala também, né, sobre a análise de tráfego, né, o que está ocorrendo ali dentro daquela rede especificamente, conseguir detectar e responder a algum tipo de característica, né, sobre o tráfego, tá? Quais são os benefícios principais, né? A proposta de valor específico, né? Casos reais, né, de sucesso, tá? E comentar um pouco aí sobre algumas questões novas, né? A gente fala, né, sobre o Open OT XDR, né? É basicamente, né, uma integração, né, sobre vários produtos, né, juntos, né, diferentes cenários ali, para poder realizar, né, aumentar, né, o nível de maturidade, né, dos nossos clientes, né. E a gente também fala, né, sobre o XDR da Kaspersky ali, para diferentes tipos de adoções, tá? Então, a introdução, né. O negócio, basicamente, né, ele passa a ser, ele pode, né, começar a ter brechas, né, digitais a partir do momento, né, em que, perdão, ele pode ter danos físicos, né, a partir do momento em que você tem brechas, né, dentro do seu ambiente digital. Então, como eu estava te comentando, como estava comentando aqui com os senhores agora, né, um simples erro, né, uma simples falha ali, algum tipo de equipamento, né, pode de fato causar
algum problema físico, né, em alguma pessoa, né? Seja alguma pessoa, sociedade como um todo, ou a organização, enfim, né, pode causar algum tipo de problema desse, tá? Esses aqui são alguns casos, tá, que foram identificados ali em 2022, tá? Basicamente, né, ataques de ransomware, né, que focaram, né, em infraestruturas críticas, né, pequenas, né, geraram problemas específicos, né, no sentido de como que aquilo dali estava rodando, né, qual era o core business, né, dessas empresas, né, pequenas, né, e aí essas infraestruturas críticas, né, a partir do momento, né, em que elas começaram a tomar algum tipo de ação, elas basicamente, né, fizeram um ataque em cadeia, né, em diferentes tipos de locais para poder realizar algum tipo de processo malicioso, né. A gente também tem, esse aqui foi bem conhecido, né, o Showpad Backdoor, né. Foi um tipo de APT, né, que estava fazendo, né, estava mirando, né, em sistemas de controle industrial, né. Então, a partir do momento, né, em que esse malware ele entrava em contato ali com a arquitetura, né, ele buscava ali o sistema de controle, né, industrial para não só entrar tomar o controle daquele sistema, mas também realizar ações, né, dentro, né, do ambiente industrial do alvo, né. Teve outro ponto aqui, né, onde hackers utilizaram, né, um tipo de backdoor, tá, de algumas organizações específicas, né, chinesas, né, e aí eles utilizaram algumas técnicas, táticas e procedimentos, né, aquela que é listado no MitaTech, né. Então ele basicamente, né, utilizou, né, desse tipo de função para poder adentrar ali a empresa e conseguir instalar ali um backdoor, né, dentro ali dessas organizações de defesa, né. Então esses aqui são alguns, né, alguns casos específicos, né. Eu posso passar, como a gente vai passar depois esses slides para vocês, vocês podem utilizar esse link aqui para poder ler um pouco mais, tá? Eu vou trazer um caso, né, de um livro que eu li. O livro chama-se Segurança Industrial mesmo, né? Do Thiago Branquinho e do Thiago Branquinho, e tem o irmão dele também, não me lembro o nome dele agora. Basicamente, né, eles comentavam que os ataques cibernéticos, né, quando a gente fala no sentido de indústria, ele pode ser também, né, com foco realmente, né, em sentido terrorista também, né. A partir do momento, né, onde você adentra uma infraestrutura crítica, né, uma infraestrutura de, por exemplo, uma infraestrutura como, vamos supor, né, saneamento básico, né, ou até mesmo, né, distribuição elétrica. Se você entra ali para poder causar algum mal e fazer com que aquela distribuição, né, daquele serviço seja impactada de alguma forma, querendo ou não, isso pode ser identificado também como terrorismo, né, uma vez que você está tentando contra o Estado, né. Vamos supor, né, é feito um ataque ali através da Enel, por exemplo, né, e aí a gente fica sem energia por um bom tempo, né, e aí aquela coisa, né, quantos hospitais, né, quantas infraestruturas críticas, né, que mantém a vida de uma pessoa, por exemplo, né, aparelhos e tudo mais, até quanto tempo aquilo ele consegue resistir dentro do gerador, por exemplo, né. Agora imagina, né, se a cidade de São Paulo inteira, né, ficasse sem energia por 3 dias que fosse, né, ou uma semana. A gente consegue imaginar o caos, né, que seria aqui dentro da cidade de São Paulo, né, tudo que poderia ocorrer, né. Então, em detrimento, né, em decorrência aí dessas questões, né, é importante que a gente pense um pouco aí sobre esses fatores, tá? Isso aqui são alguns tipos de ataques, tá? Alguns tipos de ações, né, que ocorreram aí, né, nos últimos anos, tá? Isso aqui são public news, né? Então vocês conseguem analisar isso aí. Então, vou pegar aqui os mais recentes, tá? Ransomware ataca a Coca-Cola no Brasil, por exemplo, né? A Toyota, né, tem a operação parada ali, né, no Japão, justamente, né, por um ataque ali em cadeia de suplemento, né, supply chain. A gente fala também, né, da interrupção, né, de serviços, né, de água ali, water waste, no próprio Brasil, por exemplo, né, entre outros, tá? Então, quando a gente fala sobre cenários de ICS, a gente não fala sobre algo que, puxa, é uma coisa que pode acontecer. Não, tem ocorrido de forma recorrente, tá, nos últimos anos. A gente tem diferentes, não só diferentes casos, né, mas também diferentes ações, né, que ocorreram, né, diferentes notícias aí ao redor do mundo, tá? Então, não é algo assim que já fica apenas no mundo das ideias, né? Hoje em dia isso ocorre frequentemente, tá? Bom, eu vou dar um exemplo, né? A Triton, né? Qual que é o primeiro passo, né, desse grupo, né, chamado Triton, né? É feita, né, uma intrusão dentro ali de
uma máquina, né, através, né, de um serviço remoto, externo, né, através de uma conta válida, né. Como assim uma conta válida, né? Muitas das vezes, se vocês adentrarem, né, a Darknet, né, ou procurarem, né, por serviços de account harvesting, né, como se chama, né? Basicamente, né, são sites, né, plataformas, fóruns ali que têm credenciais, né, ok, né, credenciais válidas ali sobre algum determinado sistema, né, ou ambiente, né. E daí essas credenciais de domínio mesmo, né. E aí, utilizando ali de algumas outras funções, né, como Mimikatz, PSExec, algumas outras ferramentas, né, foi possível, né, acessar, né, comprometer a instalação, né, de trabalho ali de um engenheiro, né, realizar um upload, né, de uma firmware com uma vulnerabilidade zero day ali dentro de uma controladora, né, e realizar, né, o desligamento ali dessa planta, né. Então você consegue imaginar, né, o que aconteceu ali, né. A gente fala ali sobre grandes ambientes, né. Por que isso acontece, né? Geralmente, né, eles focam ali em ambientes grandes, né, onde você possa ter um fator humano agregado. O fator humano basicamente, né, até onde, né, de acesso, até aonde, né, vai a capacidade de acesso ali desse humano, né, dessa pessoa que trabalha ali em alguma máquina, né. Por exemplo, né, será que esse controle de firmware, né, deveria ser feito apenas por uma pessoa, né? Será que não deveria haver um processo quanto a isso? O fator humano, né, não é só causado a partir do momento em que alguém vai lá e erra na configuração de alguma coisa, mas também a negligência sobre alguns processos, tá? E aí também, né, tem a questão, né, de cadeia de suplemento, né? Uma vez que eu consigo adentrar uma arquitetura, né, ou algum local onde eu consigo ter acesso à cadeia de suplementos ali daquela ação, por exemplo, né, algum sistema, né, que transmita para mim, né, quem são as pessoas que entregam insumos, né? Uma planta nuclear, com certeza, né, um local ali onde vocês podem ter ideia, né, sobre vários insumos que chegam ali, né? A gente fala sobre por exemplo, sobre insumos de sanitário, a gente fala ali sobre sabão, entre outras coisas do tipo, né? A gente fala sobre insumos gerais, né, quanto à questão de alimentação, entre outros, né? Então, numa planta nuclear, né, só a ideia que vocês podem ter já é imensa ali sobre a quantidade de coisas, né, que entra ali dentro daquele local, tá? Então, através, né, de uma cadeia de ataque de suplementos, né, se eu conseguisse adentrar ali uma dessas cadeias de suplemento, né, eu já consigo ter mais uma perna para poder, por exemplo, acessar um outro local, por exemplo, né? A gente sempre comenta, né, que a rede OT, ela nunca é totalmente isolada, né, da rede de IT. Então, a rede OT, basicamente, né, a rede ali onde você vai ter, né, o computador dos engenheiros, né, as máquinas mesmo, né, que trabalham ali dentro de alguma ação. E aí, querendo ou não, né, em algum momento ali, aquela máquina, ela com certeza, né, tem algum tipo de ligação ali com a rede de IT do local, tá? Não há visibilidade, né, sobre as comunicações, né, numa rede OT, muitas das vezes, né? E muitas das vezes, né, quase sempre ali, a rede OT ela tem componentes vulneráveis, né? Componentes esses que são um pouco mais antigos, por exemplo, ali, algum tipo de sistema operacional legado, né, que está ali por anos, né, para poder operar apenas uma máquina, né? Aí tem muita gente que fala, pô, mas isso aqui é fora da internet, né, ou alguma coisa do gênero. Por que eu devo me preocupar? Porque sempre há conexão, né? Sempre há correlação da rede OT com a rede IT de alguma forma, né? Então a gente consegue ter uma ideia, né, que só por esse cenário aqui, né, onde uma pessoa acessa alguma máquina, né, acessa algum serviço e consegue desligar uma planta, né, esse caso é bem sério, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui no chat. Pessoal da Brasline, como eu tô aqui com a tela cheia, eu não consigo ver, tá? E vocês podem me interromper aqui, pode falar, tá? Obrigado. Tranquilo. Caso necessário, eu vou respondendo aqui também, tá, Antônio? Então, show de bola. Se tiverem dúvida, pode colocar. Se eu conseguir responder, eu respondo no chat. Caso não, a gente responde no final ou responde posteriormente, caso do tempo aí, mas pode dar sequência. Perfeito, obrigado aí. Bom, a gente vai falar um pouco aí da Colonial Pipeline, né? Uma das maiores operadoras, né, de combustível ali, chamada, né, como Pipeline, né? O ataque de ransomware, né, do grupo DarkSide custou ali 4,4 milhões, né, falando de ransomware especificamente. Depois do ataque de ransomware, né, a companhia ela teve que colocar todos os seus sistemas, né, no modo offline, né, desligar ali a conexão, né, dos seus sistemas. E tudo, né, que precisava ser feito ali dentro do ambiente, né, teve que ser reiniciado, né,
daquela forma bem segura, né, olhar equipamento por equipamento, né, ter a decisão e, né, tomar a decisão, né, de realmente, né, pagar ali o ransom, né. A Colônia, ela reiniciou, né, todo o seu ambiente especificamente, mas teve um grande tempo ali para realmente, né, voltar ativa ali, né, com tudo o que ocorria, tá? E aí vocês podem ter uma ideia, né, do pânico que isso gerou, né, no sentido, né, de falta, né, de entrega ali sobre o seu tipo de produto, né, que é combustível, né, entre outras ações da própria empresa, né. Então, esse é um dos exemplos, tá? No sentido de o que pode ocorrer caso, né, algum tipo de ambiente, né, seja tomado, né. Como eu estava comentando, né, a usina nuclear, né, teve um caso, isso foi não foi há muito tempo atrás, não, tá? Eles entraram dentro de uma infraestrutura, se não me engano, foi no Oriente Médio isso. Eles conseguiram, né, alterar ali, vamos supor, né, as turbinas elas rodam no número 1, por exemplo, né, eles fizeram ali um aumento, uma porcentagem tipo de 0,005, né? Todo dia aumente 0,005. E aquilo ali foi aumentando de 1 para 1, 0,005 e mais e mais e mais e mais e mais. Mas o que analisava, né? O que olhava ali para aquele cenário, né? E via, né, o que estava acontecendo, ele estava programado, né, para que ficasse, né, dentro do padrão normal, né? Então quem olhava ali a telinha para ver o que estava acontecendo não entendia que aquilo ali estava normal, quando na verdade, né, estava aumentando ali a questão de rotação. Tem uma hora que explodiu, simplesmente, né? E aí foi ser identificado que de fato era um ataque ali, né, querendo causar, né, problemas ali para aquela arquitetura. Tá? Se eu não me engano, tinha motivações religiosas também, né? Então vocês podem ter uma ideia ali do que pode ter ocorrido, tá? Threat Landscape, né? Quando a gente fala sobre ICS Search, né? Certificações, né? Órgãos de identificação, a Kaspersky, né? Ela é proprietária, né, no sentido de pesquisa, né? A Kaspersky, ela tem um ponto, né? Esse site, né, chamado ICS-Search, né? A Kaspersky, ela basicamente, né, ela produz, né, inteligência, né, sobre ameaças cibernéticas, né, no sentido industrial, né? São mais ou menos ali 30 experts, né, de ICS Trash aqui dentro da Kaspersky, né, para pesquisar informações, né, sobre incidente, né, sobre análise, né, de segurança, né, entre outros pontos, né. A gente tem autorização também, né, para poder fazer o assign de CVEs, né. CVEs é basicamente, né, quando é encontrado uma ameaça, né, e é atribuído ali um código para essa ameaça, né. Então, por exemplo, né, foi identificada uma nova ameaça, hoje essa ameaça vai receber um código de CVE, né, que é a Common Vulnerability Exposure, né? Então, a gente também tem, né, essa possibilidade aí também, né? É autorizada, né, por essa Carnegie Mellon University, basicamente, né, para utilizar isso, né, como marca, né, utilizar as questões, né, de search ali como marca ali para poder ter, né, funções aqui dentro da Kaspersky e também dentro dos nossos produtos, né? E coordena, né, ações, né, de identificação de ameaças Zero Day, né, tanto no ICS quanto para ambientes IoT, né. É membro também, né, de todos esses grupos aqui embaixo, né, de ISO, IEE, entre outros, né. Então a Kaspersky, ela tem uma grande abrangência ali, né, grande participação em órgãos, né, que fazem a identificação de novas ameaças, né, órgãos que fazem, né, a criação, né, de standards de cibersegurança, né. Então ela tem todo esse fator também agregado junto a ela, né, de identificar ações, né, e realizar, né, esses processos ali de identificação de novas ameaças, registros, entre outros pontos, tá? Então ela é bem interessante, né, nesse sentido, né, de produção de não só, né, de inteligência, né, de segurança da informação, mas inteligência no sentido de indústria, tá? Aqui são alguns pontos, né, como a gente fala sobre situações ali ao redor do mundo, né, quesito de ataques, né, no sentido de ICS, tá? Vocês podem ver que o Middle East é um dos pontos principais, né, que mais tem, né? Mas se vocês forem olhar, aqui no Brasil a gente também tem, tá? Então, aqui no Brasil a gente tem vários tipos de indústria, né? Seja indústria privada, ou seja indústria relacionada a algum serviço governamental, entre outros pontos, tá? Então, dá para a gente ter uma ideia aí sobre como que funciona o mundo, tá? Nesse sentido ali de ações, tá? A América, né, como um todo, ela em si, ela tem um grande desenvolvimento, né, no sentido industrial.
A gente sabe ali que próximo ao Oriente Médio, né, entre as ações, né, isso é bem grande também, mas aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente tem várias empresas, né, utilizando ali funções industriais que muitas das vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente fala ali sobre conversar com algum cliente, né, seja você cliente que esteja nos ouvindo agora, seja você parceiro comercial que esteja nos ouvindo, a gente fala muitas das vezes, né, sobre como que a gente não só identifica esses clientes, mas como também que a gente se protege, né, sendo o cliente, né. Na perspectiva comercial, né, muitas das vezes quando a gente conversa com algum cliente, né, e às vezes está, muitas das vezes, né, olhando ali a perspectiva de negócio dele, né, sobre IT, né, proteção de máquinas e tudo mais, aí, muitas das vezes, né, não se atenta ao que ele realmente faz, né. Então, por exemplo, eu estou vendendo alguma solução, né, de segurança para essa pessoa, né, mas eu não analiso ali se ela tem unidades distribuídas ao redor do mundo, eu não analiso qual que é o nicho de negócio dela, se o negócio dela ela pode envolver algum sentido, né, de tratamento de resíduos ou até mesmo, né, algum tipo de manipulação, né, de insumos, por exemplo, né? E muitas das vezes, né, é isso que deriva, né, algum tipo de identificação sobre algum tipo de indústria, né? Então, por exemplo, né, se você não se atenta, né, qual que é o core business, né, dessa empresa, muitas das vezes você pode acabar deixando passar ali algum tipo de oportunidade dela, né? E olhando na perspectiva de cliente, né, quando a gente olha assim, né, fala, pô, eu tenho essa infraestrutura aqui, né, hoje em dia, mas será que tem, né, possibilidade de fazer a proteção, né, desse ambiente industrial? Será que esse ambiente industrial realmente, né, ele pode me causar algum tipo de problema? E aí a minha sugestão, né, é que sempre seja feito um estudo de caso, tá? Para que seja identificado, né, potenciais ações, né, que podem ocorrer caso isso não seja protegido, né? Quanto da sua empresa, né, está em cima desse ambiente industrial, né? O quanto da sua empresa, o quanto que isso representa, né, de receita para sua empresa, né? Não somente isso, mas no sentido de brand, né, no sentido de marca também da sua empresa. O que poderia ser impactado, né, caso você não vista? Esses aqui são alguns pontos, né, porque muitas das vezes a gente pode ter empresas apenas no Brasil ou cenários industriais, né, que estejam distribuídos ao redor do mundo, tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse tópico aqui também, tá? Bom, aqui, por exemplo, né, quando a gente fala de Middle West, o Egito, por exemplo, né, é um dos pontos ali que tem bastante, por incrível que pareça, né, a gente olha o Egito pensa só por pirâmides, né, e tudo mais, mas o Egito ele tem bastante questões, né, industriais também, tá? Então a gente pode ter uma ideia, né, sobre a quantidade, né, de maturação, né, de energia, manufatura, óleo e gás, né, que a gente tem ali distribuídos ali ao redor do Egito, né, bem significativo, né, a quantidade, né, de ambientes industriais que a gente tem, tá? Então, é um ponto bem comum ali, tá? Que nesses ambientes, né, uma perspectiva que eu queria trazer também, né, muitas das vezes, né, a gente não tem ciência, né, que esses ambientes, né, esses locais, né, tem esse tipo de questão, né? Então, eu gostaria de trazer isso para vocês também, né? Ali no Oriente Médio, né, um dos principais pontos. E aí fica a dica, né? Será que aqui no Brasil, né, o quanto que a gente está vendo, né, o quanto que a gente consegue achar, né, de clientes, né, com essa potencialidade, né, para sistemas OT, né? Então, é interessante que a gente veja isso também, tá? Essa parte eu vou pular, tá? Beleza. Quando a gente fala sobre ambiente industrial, tá? Como que a gente identifica, né, o ambiente industrial de um ambiente de OT, tá? O ambiente industrial, basicamente, né, ele deriva ali de algumas questões, né? A gente tem, né, a infraestrutura como um todo, tá? Peraí. Aqui. A infraestrutura como um todo, né? Então, a gente fala ali sobre o chão de fábrica, né? Onde estão as máquinas, né? Onde estão as turbinas, motores, entre outros, né? A gente tem a parte de automação, né? Quais são os sistemas, né, que olham para todo esse ponto, né? Todas essas partes, né, desse ambiente, né? E fazem ali o processo de automação e a parte de monitoramento, né? Então, quando a gente fala ali sobre os ambientes que de fato, né, tenham contato ali tanto com a parte, né, de produção apenas, como também a parte de proteção de fato do ambiente, a gente fala sobre a parte 1 e 2, né, nessa escala de 0 a 3 aqui, né? Então, a parte de automação e proteção, né, basicamente, né, a parte ali onde a gente fala, né, sobre os sistemas que estão conectados ali àquele ambiente, né? A gente fala sobre PLC, a gente fala sobre basicamente, né, um ambiente de escada ali como um todo, né?
A gente está falando da PLC, a gente está falando, né, das caixas ali que fazem a interconexão entre esses dispositivos, né, que conectam os sensores, né? Basicamente, né, o sistema ali industrial, né, na sua parte tecnológica, né, não a parte ali apenas da garra ali que vai pegar alguma coisa e vai colocar em outro local. A gente está falando do sistema que controla essa garra, né, o sistema que controla ali essas ações que serão feitas ali por aquele tipo de dispositivo, né, seja para poder fazer algum tipo de monitoramento, né, de ação ou o que está ocorrendo, né. Mais acima dessa camada, né, a gente tem a camada de monitoramento, né? Então, é a pessoa, né, o engenheiro que vai receber os dados desse sistema para saber quantas vezes, né, que aquela garra está fazendo a operação ali, né? Se ela realmente está operando corretamente, né? Se ela não teve nenhuma falha, né, durante o seu processo ali de produção, por exemplo, né? E acima desse ambiente, né, a gente tem a parte de IT e OT Convergence, né? Que é a parte, né, onde a máquina ali, né, do administrador ou o sistema do administrador, o Active Directory, ou uma coisa do gênero, ele entra em contato ali com toda essa outra infraestrutura, né, com essa infraestrutura ali que eu estava comentando, né, que faz o monitoramento, que consequentemente, né, recebe dados ali da rede de PLC. Então veja, né, a partir do momento onde eu consigo acessar algum desses níveis, eu consigo também, perdão, eu consigo de alguma forma ali conseguir chegar ali dentro desse ambiente industrial, né? E aí, quando a gente fala sobre o KICS, né, a gente fala sobre dois tipos de solução, né? KICS, leia-se Kaspersky Industrial Cybersecurity, né? A gente tem o For Nodes e o For Networks, né? Então, o For Nodes, né, para que eu consiga proteger, né, esses dispositivos, né? Que muitas das vezes ali são dispositivos antigos, dispositivos legado, por exemplo, né? E quando a gente fala de rede, né, a gente fala, né, sobre analisar o tráfego da rede, né? Tudo que está rolando ali. E a gente fala, então, sobre o KICS For Networks, né? A gente basicamente, né, faz com que um appliance, né, da Kaspersky, né, ele possa ler as informações que ocorrem ali dentro do ambiente, né? Então, tudo que está rodando ali, né, todas as comunicações que são realizadas, né, nessas máquinas, elas são analisadas, né, através de um controlador de rede, né, ele vai passar a analisar tudo que está ocorrendo ali no ambiente, né, de trazer esses insights. Aí você me pergunta, poxa, mas existem diferentes tipos de sistemas, né, de ICS, a gente tem Siemens, Rockwell, entre outros, né? Como que isso é feito, né? A Kaspersky, ela tem, né, um tipo de entendimento, né, sobre cada tipo de protocolo, né? Então, a Kaspersky, ela é compatível, né, com diversos sistemas, né, diversos sistemas industriais, e justamente para isso, né? Para que, independente do sistema industrial que seja, né, se homologado, né, a gente consiga ler ali, né, as informações, né, e identificar se há alguma anomalia, né? Eu vou um pouco além, tá? Quando a gente fala sobre esses tipos de sistemas, né, a ideia desse sistema, né, é que ele faça a mesma coisa sempre, né? Então, se caso tiver alguma anomalia no sentido de comunicação, você não vai ter só aquisito de proteção desses sistemas, né? Você também vai conseguir identificar se existe algum tipo de potencial ação, né, de manutenção, por exemplo, né? Imagina ali que você tem um determinado sistema ali que você suspeita ali que ele não está ok, né? Instalou ali, né, o For Networks, né, e ele começou a identificar que existem anomalias na comunicação daquele protocolo. Pode ser duas coisas, né? Pode ser uma ameaça ou pode ser de fato ali que algo esteja desgastado, né? Então ele vai trazer essa visibilidade para você, né, para que você tenha uma ideia, tá? E o quesito, né, de XDR, né, quando a gente fala de Extension Detection Response, né, nesse tipo de cenário, né, o IT, dali para frente, a gente fala sobre o mundo de IT, né, como a gente já conhece, né? A gente fala de CIEM, fala de rede, fala de endpoint, fala sobre controle de acesso ao meio, entre outros, né? Então, quando a gente fala sobre XDR nesse sentido, a gente fala no sentido de cobrir desde a camada do chão de fábrica, né, com o KICS for Networks, KICS for Nodes, né? A gente fala sobre ter a proteção ali da máquina, né, dentro ali do ambiente, né, e dali para frente, né, ter os diversos sistemas ali que possam compor, né, um sistema de XDR, tá? A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, né, quando a gente fala ali do Security for Nodes, né, a ideia, né, o que é o Nodes, né? É um sistema, né, que é instalado ali dentro de ambientes, né? O Windows XP, por exemplo, né, sistemas operacionais Linux, entre outros, tá? Então, basicamente, né, é um tipo de endpoint, né, que é instalado, né, que é totalmente desenhado, né, para esses sistemas ali que são mais antigos, né, legados, tá?
A ideia é que ele tenha uma integração total, ele consiga, né, fazer isolamento, escaneamento de máquina, escaneamento de root cause analysis, né, gerar capacidade de EDR dentro desse dispositivo, entre outros, tá? Então, são várias funções, tá, que o próprio Kix4Nodes, né, consegue fazer também na máquina, né? Funções de EDR também, tá? Ele também já integra junto ao produto, tá? É dessa forma, né, como funciona ali dentro da rede. Então, a gente fala, né, sobre o chão de fábrica, né, como um todo. A gente fala sobre as PLCs, as BCUs, né, as controladoras, né? E aí, todas as máquinas, né, seja a máquina do engenheiro, o servidor SCADA, né, o servidor de operação, entre outros, né? A partir do momento, né, onde ele tem esse sistema, né, ali protegendo ele, né, a gente fala que é o Kix4Nodes, né? E aí, por exemplo, se você tiver alguma máquina, né, que seja uma máquina standalone, ela não tem a capacidade de conexão com a rede, entre outras ações, a gente também tem o escaneador portátil, né? Então você pode ir lá e fazer, né, o escaneamento portátil desse dispositivo, tá? A ideia, né, é que você tenha uma visibilidade end-to-end, né, sobre vulnerabilidades, compliance, entre outras ações, tá? Então você consegue identificar, né, se faltam atualizações, né? Você consegue identificar, né, qual que são as versões de sistema, fazer um inventário, né, desses dispositivos. Então dá para você fazer bastante coisa ali com o Nose, tá? Fora o sentido de proteção, tá? E agora a gente fala um pouco sobre o For Networks, né? A ideia do For Networks, né, é que a gente faça ali uma... Opa, volta aqui. A gente faça, né, uma identificação sobre a rede, né? Então a gente fala ali sobre uma full visibility, né, ao redor da rede, né, no sentido, né, de identificar potenciais intrusões, né, controle de integridade, né, sobre o que está rolando ali dentro do protocolo, por exemplo, né? Como eu comentei, né, esses protocolos industriais, né, a leitura completa ali sobre o que está ocorrendo, né, dentro de um sistema Siemens para um Siemens, por exemplo, né, o que está ocorrendo ali naquela comunicação, aquele protocolo Siemens, né. E aí pode ser que até alguém se pergunte, poxa, mas qual a diferença, né, desses protocolos, né, para algum tipo de protocolo comum, né, TCP/IP que a gente tem aqui normalmente, né. Esses tipos de protocolo, eles são voltados literalmente, né, para comunicação, né, por quê? Para comunicação desses sistemas, né, entre os próprios sistemas, por quê? Esse tipo de função, ela não é um tipo, né, de protocolo ou de coisa para que seja aberto, né? A ideia, né, do fabricante, né, que vende ali algum tipo de sistema é que ele feche ali, né, toda a comunicação, né, toda a ação, né, para que apenas ele, né, possa entender o que está ocorrendo ali, né, e também, né, adequar as rotinas, né, de operação ali daquela rotina, né, daquele sistema, enfim, né. A ideia, né, que esse tipo de protocolo ele seja não só fechado, mas que ele tenha suas próprias características, né, de comunicação, de transmissão de informação, entre outros, tá? Para que possa operar os sistemas, né? Então, por isso, né, que tem diferentes tipos de protocolo, não é igual ao nosso protocolo normal, né, de CP/IP, que a gente roda em tudo, né? Inclusive a nossa conexão que a gente está aqui agora, tá? Mas a ideia, né, é que você tenha diferentes tipos de protocolos, né, para conversar ali entre si, né, e tomar ali as ações necessárias, tá? E aí, né, o Kix4Networks, né, ele analisa esses protocolos e consegue fazer esse entendimento também, tá? Network Inventory, né? O que é esse Network Inventory? Eu posso dizer, porque eu já implementei esse produto, assim, para quem gosta da coisa, você olha assim, você fica, poxa, que da hora, né? Por quê? Na hora que você espeta ele na rede, ele vai começar a ler a sua rede, né? A ler a rede, né? Entender o que está acontecendo, né? Ele vai passar uns 5 a 10 minutos ali identificando a sua rede, né? E aí, no final, ele monta uma topologia para você da sua rede total, para que você consiga identificar qual dispositivo está conectado em qual, né? O que está comunicando com quem, qual que é o dispositivo ali que está com status vermelho, por exemplo, né? Algum tipo de técnica, tática, procedimento que esteja ocorrendo ali dentro de alguma função, então é bem legal, tá? Não só isso, mas ele também traz visibilidade sobre o que está ocorrendo dentro da rede. Muitas das vezes, né, não se sabe ali que tem algum determinado sistema ou que aquele sistema até mesmo existe, né? Isso eu ouvi do próprio cliente, né? Quando a gente fez a implementação, ele falou, nossa, eu nem sabia que isso conectava com aquilo, nem sabia que isso existia, né? De fato, né? Ele consegue, né, identificar ali as comunicações e aí quando foi ser visto realmente, né, aqueles sistemas eles estavam em comunicação e tudo mais, eles não tinham essa visão, né? Vulnerabilidade Asset Management, né?
Vulnerabilidade e Asset Management, a gente está falando basicamente, né, de identificar qual é o tipo ali de dispositivo, né, o tipo de asset que está ao redor da rede, identificar se existe alguma vulnerabilidade, né, aplicada a ele, né. Outro ponto, né, a gente está falando sobre uma proteção, né, orientada a risco, né. Proteção orientada a risco, basicamente, né, a gente está falando sobre a identificação, né, dos equipamentos de OT, né, da rede, a identificação, né, da capacidade de risco ali que aquilo ali pode tomar ali dentro da rede, né, ou não, e conseguir, né, criar ali uma orientação para que aquilo possa ser visto, né. Então ele vai trazer, ele vai falar, olha, essa comunicação, né, com esse sistema, que é um sistema, né, um sistema que possa ser, né, algo decisivo, está ocorrendo, né, de forma anômala, né, ele está trazendo ali algum tipo de ação maliciosa, né. Então é interessante que você avalie, né, analise, né, ele traz ali a informação para você, né. Esse pooling prevention, né, ele faz, né, um active pooling ali da rede, né, ele fica olhando ali a rede para identificar, né, saber o que está ocorrendo ali dentro do ambiente, tá? Essa aqui, né, é a topologia, como eu tinha comentado ali com vocês agora há pouco, né? Então, deixa eu até ver se consigo aumentar aqui. Aí, consigo. Então, aqui, ó, por exemplo, né, ele monta aqui, né, o mapa da rede, né? Toda a rede, né, o que está ocorrendo, né, desde o switch, né, que ele está lendo ali a todos os sistemas que estão a eles conectados, tá? Traz a quantidade de comunicação, né, a velocidade de tráfego, né? Se tem alguma coisa errada, olha lá, esse DC0102, ele é uma máquina importante, né? Então ele fala, ó, business critical, né? O impacto dele, caso ele tenha algum tipo de ação, né? Qual que é o tipo do vendor, né? Qual que é o modelo, né? Consequentemente, né, os protocolos ali que ali rodam, tá? Aqui ele mostra, né, a quantidade de dispositivos, né, em estado crítico, em warning e ok, né? E aqui ele traz algumas ações, né? Aí você vai clicando aqui, você vai expandindo ali essas informações, né? Sinais, né, de brute force attack, né, em 36 dispositivos, né? Sinais de Trojan Activity ali em 28 dispositivos. Muitas das vezes, o ambiente ele nem tem noção de que aquilo dali está ocorrendo dentro da rede, né? Por quê? Nunca houve ali uma ferramenta, né, de análise para ambiente industrial antes, né? Então, é normal ali que quando a gente instale ali esses sistemas ali dentro de uma rede, começa a pipocar, né, esses tipos de ações, né? Potenciais arquivos maliciosos, trojans, entre outros, tá? Então, não se assustem, né, se em algum momento, né, vocês estiverem trabalhando com esse tipo de cara, né, e ele começar a trazer ali esse monte de informação, tá? Então é bem real mesmo, tá? Ele vai identificando ali, né, ao redor do parque, né, o que está ocorrendo e vai trazendo essas informações para vocês, tá? Como que funciona, né? Através ali de um concentrador de rede, né, um switch top of rack, né, aquele switch ali que vai passar todas as comunicações, né? A gente habilita uma porta spam, né, desse switch, e aí, né, conecta ele com o appliance ali do Kix4 Networks, né? E aí ele vai passar a ler, né, a comunicação que está espelhada, né, dessa porta spam dentro ali do ambiente, né? Então a porta spam ali, ela traz todas as informações, né? Joga ali para dentro do ambiente, né? E aí ele passa a ler ali as informações, né? Esse Field Device e esse IED, basicamente, né, são... Perdão. Esse Field Device, ele é de fato, né, o motor, né, a garra ali, alguma coisa que vai tomar alguma ação. E aí ele vai passar isso para essa controladora, né? A controladora vai passar isso para o switch para que ele possa ou chegar na máquina do operador, né? Ou do servidor ali, né? Do engenheiro, né? Que vai trabalhar com aquilo e fazer, né? A identificação do processo de produção. Né? E aí, nesse meio, né? O Kix4 Networks, ele passa a ler, né? O que está ocorrendo na rede, trazer essas informações, tá? E aí, quando a gente fala, né, do modo XDR, né, olhando uma ideia já de XDR, né, utilizando tanto Kix4 Nodes, né, quanto Kix4 Networks, a gente fala, né, sobre exemplos de resposta, né, fazer, né, a parte, né, de escaneamento, né, de segurança, né, patch e file execution, né, conseguir determinar, né, o que pode ou não, né, ser executado dentro da minha rede, né, e fazer o patching ali dessas máquinas também, né. Change Node Authorization, né? Eu consegui, né, determinar, né, quando que alguma ação, né, vai ocorrer ali em cima de algum node, né? E também isolar algum node caso seja necessário. Né? Então, quando a gente fala, né, do Kix4 Nodes, a gente fala, né, de proteção para server, para workstation, né?
e eu consegui, né, ter informações sobre todas essas ações, né? IP, MAC, FQDN, usuários, nomes, vulnerabilidades, né, softwares que sejam implementados ali dentro daquele ambiente, né, informações de hardware. Então, como eu falei, ele não é só proteção, né? Ele vai trazer um quesito de inventário, né, como um todo ali para que você possa ver, né? Já o Kix4 Networks, né, ele vai analisar, né, tudo que está ocorrendo ali dentro da rede, né, ou se há alguma vulnerabilidade em algum protocolo, alguma coisa do gênero, né, e vai trazer, né, essa capacidade de você fazer a resposta disso também, tá? Integrado, né, com o ambiente, né, de IT, né, dá para você também, né, construir ali um ambiente para XDR mesmo, tá? Quando a gente fala ali sobre a parte do Kix, né, no sentido, né, de segurança como um todo, a gente fala ali sobre algumas características gerais, né? Opa, volta aqui. A gente fala, né, sobre inventário, né, de dispositivos, tá? Esse é um dos principais pontos, né? Compliance audit, né? Eu consegui ter as informações, né, necessárias para que eu esteja em compliance, né, ou para algum tipo de auditoria, né, ou gerenciamento de risco, por exemplo, né? Inspeção de pacotes, né, e machine learning, né, para identificar, né, potenciais ações maliciosas, tá? Checar a integridade de PLCs, né, olhar ali o que está ocorrendo, se aquela PLC realmente está trabalhando como ela deveria, né? PLC, né, é aquele sistema ali que vai ler as informações que vem ali do chão de fábrica, né? Primary Logical Control, né? A gente tem, né, a parte, né, de rede, né, da indústria especificamente, né, baseada, né, como intrusão, né? Então, eu consegui identificar, né, se dentro da minha rede, né, industrial ela tem algum tipo de resquício de intrusão, ou se ela está em algum tipo de intrusão atualmente, né, está ocorrendo, por exemplo, né? O ICS Search, né, Intelligence, basicamente, né, eu consegui, né, ter informações sobre relatórios, né, de cibersegurança, né, eu consegui ter informações de relatórios sobre quais são os grupos, né, que estão atuando, né, dentro do Brasil, por exemplo, né, ou algum tipo, né, de cenário, né, de indústria, por exemplo, né. Eu consegui ter informações, né, sobre a proteção ICS como um todo, né, a não invasiva, né. Não invasiva por quê, né? Os nossos produtos, na hora que você instala ele tem duas formas de trabalhar, né? Tem a forma de bloquear de fato, né, tomar alguma ação de bloqueio mesmo, né? E tem a forma onde eu não tomo nenhuma ação, eu apenas informo, né? Então a ideia é que ele não seja intrusivo, né? Uma vez que se eu bloquear, parar alguma coisa, pode ser que eu pare ali uma rede de produção. E não é isso que a gente deseja, né? A gente deseja que apenas, né, se o administrador ele realmente determinar que aquilo seja seguro, aí ele vai e troca a chavinha para bloquear, né? Do contrário, né, vai ficar apenas como detecção, né? Para que você tenha visibilidade das ações que estão ocorrendo. Aí você fala, poxa, mas o ideal não é que esteja bloqueando? Sim, o ideal é que seja para bloquear. Mas né, é interessante que primeiro seja visto o que está ocorrendo dentro da rede, para que então tome, né, algum tipo de ação, né, para que eu bloqueie alguma coisa ou pare alguma coisa, uma vez que isso pode, né, impactar a cadeia de produção ali do cliente, tá? E aqui, né, a capacidade, né, de conexão ali com alguns fabricantes, né, entre vários outros, né, Beck Hughes, né, a GE, a Honeywell, o Siemens, entre outros, tá? Yokogawa, tem vários tipos, né, de fabricantes ali a partir de ICS que a gente consegue também fazer a leitura, né? A gente tem essas certificações, né, a TUV Áustria, né, para identificação, né, de ações da ISO 27001, tá? A SOC 2 e também certificação da IEC, né? E reconhecimento, né, por esses pontos, né, de indústria, tá? Especificamente, né, de segurança industrial, tá? Quando a gente fala sobre o ecossistema de CyberSec, né, para a parte de Kix, né, a gente fala sobre uma alta gama, né, de informações, né? Então a gente falou ali do Kix4Nodes, né, o Kix4 Networks, tá? Esses aqui são alguns produtos gerais, tá, que a gente também consegue agregar junto do ambiente. A gente falou sobre o Core, né, que é o Kix4Nodes, né, e o Kix4 Networks. Mas a gente também tem, né, vários outros produtos que podem ser agregados ali dentro do ambiente como um todo, tá? Deixa eu parar aqui nesse ponto aqui. Aí, boa. Por exemplo, né, expertise. Vamos começar sobre a parte, né, de identificação, né, de informações. A parte de expertise, né, da própria Kaspersky, a gente consegue entregar, por exemplo, né, assessment no sentido de CS, né, a gente consegue, né, ter um ambiente, né, como um SOC, né, identificando as ações que estão ocorrendo ali dentro do ambiente, trazendo insights, né, valiosos para que você entenda, né, ou tome algum tipo de informação, né. Quando a gente fala sobre esse slide animado, ele fica soltando aqui, mas eu vou voltando aqui. Esse knowledge, né, Kaspersky Security Awards, né,
O awareness é um tipo, né, de produto, né, onde você consegue entregar um treinamento, né, online para o próprio usuário, por exemplo, né? O usuário entende-se as pessoas que estão operando ali as máquinas, tá? Então você consegue entregar um treinamento com matérias de LGPD, proteção de máquina, proteção de contas, entre outros, tá? A gente também fala, né, sobre o ICS Threat Intel, né? O ICS Threat Intelligence, ele é um tipo de parte, né, conteúdo sobre inteligência e segurança da informação voltado para ambientes industriais, né? Onde eu vou ter, né, quais são os meus atores maliciosos, né? Quem são as pessoas, né, que atualmente, né, os grupos ali de hackers que estão tentando fazer algum tipo de ação maliciosa dentro de ambientes industriais, entre outras ações, tá? E treinamento também para segurança no sentido industrial, por exemplo, né? A gente tem a parte ali também, né, de proteção para comunicações, né, gateway, automotive security gateway, né, para ambientes que estão fora, né, a indústria 4.0, né, a indústria que ela é conectada ali em diversos fatores, né, em diversos locais, por exemplo, né. A gente também fala, né, sobre soluções especializadas, né, a gente fala sobre MLAD, né, o MLAD é o Machine Learning Anomaly Detection. Se ele identificar algum tipo de anomalia, né, dentro do seu ambiente, né, industrial, ele também te informa, né, e traz essa informação para você, para que você possa atuar, tá? Então, no sentido de indústria, a gente tem um ecossistema bem forte, tá, bem grande ali, sobre ações, né, que a gente possa ter dentro do ambiente, né? Então, o OT Cybersecurity, ele funciona ele como um todo, né? Como todos os produtos possíveis que a gente possa ter, né? Seja desde fazer o ensinamento, né, para pessoas que trabalham dentro do ambiente até trazer, né, proteção ali para ambientes remotos, proteção para IoT, entre outras ações, tá? O core mesmo, né, é o KICS, né? Kaspersky Industrial Cyber Security, for Nodes e for Networks. Mas, né, a gente consegue ter essa gama de outros produtos também ali para poder fazer essa integração, né, e tornar ali o ambiente cada vez mais seguro, tá? Pessoal, só um segundinho, por favor. Bom, beleza. Até o momento, alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo? Ei, Pessoal da Brasil tem uma pergunta aqui, Antônio, do Pode mandar. Yannis. Como garantir que o KICS for Nodes não afetará o desempenho e o funcionamento das aplicações industriais, já que estes equipamentos têm características distintas de funcionamento dos sistemas tradicionais de TI? Certo. O KICS for Nodes, ele é um tipo de solução que a gente chama de solução lightweight, né? A solução lightweight é basicamente uma solução que ela não tem peso quanto ao sentido de processamento, tá? Por quê? O KICS for Nodes, né, a aplicação que você instala nesses ambientes, né? Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, né, esse tipo de máquina ali que é um pouco mais antiga aí, que pode estar dimensionada, né, para poder trabalhar, né, apenas ali naquela capacidade, por exemplo, ela sim, já é visto, né, esse tipo de questão, né? Então, quando você instala o KICS for Nodes, né, ele não só não consome esse tipo de ação, né, ele não faz com que a máquina pese, como também você consegue ligar e desligar módulos do produto que você deseja. Então, se você quiser apenas usar a proteção de arquivos, por exemplo, você pode. Se você quiser apenas utilizar a proteção para exploit, você pode. Se você quiser utilizar todas as proteções, você pode também. E, assim, eu cheguei já a implementar em servidor Windows 2000 e, assim, não houve nenhum problema com o impacto de performance, tá? Até porque dá para você delimitar a quantidade de tamanho de arquivo que ele vai ler, para ele não ficar lendo, né, para ele não gerar um processo, né, alto ali de consumo, né, dentro do ambiente. Dá para você delimitar, né, até qual nível, né, de arquivo que ele possa ler ou não, entendeu? Então, esse quesito, né, ele é construído, né, literalmente para que ele não tenha peso ali dentro do ambiente, tá? Uma pergunta bem válida aí, beleza? Ele é pensado para isso, né? Isso é legal. Exatamente. Ele complementou com outras perguntas que eu acho que são válidas e interessantes. Manda bala. Como o KICS for Networks pode identificar comportamentos análogos na rede em ambientes industriais e qual a porcentagem de falso positivo? Tem essa média? Ou... Olha, a média mesmo eu não tenho, tá? Mas eu vou te dizer que
Não é para a média tende a ser baixa, tá? Por quê? Quando a gente fala sobre comunicação de uma máquina com outra máquina, Siemens, né? Vamos supor, vamos usar a Siemens, tá? O que ocorre, né? Aquela comunicação de um para um, ela tem que ser igual a todo momento, entendeu? Porque ela é programada para que aquilo esteja, para que aquilo trabalhe daquela forma, entendeu? Agora, se há algum tipo de anomalia naquela comunicação, por a gente já conhecer, né, como aquele protocolo funciona, como aquele protocolo trabalha, a gente já consegue entender que se ele identifica algum tipo de anomalia, é porque de fato há algo estranho, entendeu? Porque aquela comunicação que deveria ser um para um sempre, ela tem algum tipo de anomalia, com certeza ali existe algum tipo de atividade dentro daquele protocolo, né, que não deveria estar ocorrendo, entendeu? É porque, tipo assim, não é como um protocolo TCP/IP, por exemplo, que ele pode rodar várias coisas, né? Aumentar streaming, tomar ações, né? Ou, enfim, modular pacotes, etc. Né? Esse tipo de protocolo, eles trabalham como de uma forma bem fechada, entendeu? Então, a comunicação tem que ser sempre um para um a todo momento, entendeu? Então, se há algum tipo de interação maliciosa ou algum tipo de anomalia, na hora que ele te informar, com certeza há algum tipo de ação maliciosa. Claro que, né, sempre estamos passíveis, né, a algum tipo de falso positivo, né? Então, por exemplo, né, pode ser apenas ali algum teste, ou algum tipo de alteração que está tendo momentânea, né, ou algo que já seja esperado, né? E aí sim, nesses casos, né, ele vai identificar, né, como potencial falso positivo, mas apenas nesses casos, tá? E sobre como que ele pode... como que era a pergunta como um todo, por favor? Ele colocou como o Kix Networks pode identificar o comportamento anômalo, então você já respondeu, isso, sendo redes industriais, e qual o percentual de falso positivo. E aí, isso eu acho que também pode variar muito de rede para rede, e como são tratados casos de casos de suspeita de que o tráfego de rede pode ser ou não malicioso. A própria ferramenta faz essa análise? Eu creio que é nessa linha. Sim, ela faz análise, né? Ela vai identificar se há algum tipo de ação maliciosa, né? E ela vai também trazer uma tática para você. Se houver, né? O Mitratec, ele é basicamente, né, uma matriz, né, de ações que falam para você o que está ocorrendo, né? Desde o início de um ataque até o final de um ataque. Então, ele tem vários tipos, né, de técnicas, táticas e procedimentos, né? Ele vai mostrar para você, ele, caso haja alguma coisa relacionada a isso. Então, caso haja alguma relação com esse tipo de ação, ele vai trazer para você e falar, olha, tem uma correlação maliciosa aqui dessa comunicação, né? E aí você quer tomar uma medida de resposta, e ele tem as medidas de resposta dele, né, pelo próprio Pixel Networks, né? Dá para você isolar o dispositivo, né, isolar a comunicação, entre outros, né? É aquela coisa que eu comentei, né? Ele sempre vem para identificar informações, né? Ele não vai, de fato, já bloquear caso você não queira, né? Então tem essa questão também, né? Ele vai trazer ali para você, né? Não só a identificação de anomalia da comunicação, como também a possibilidade de você responder a ela também, tá? Show de bola. E só complementando, como que ele faz o isolamento no XDR, se é entre os nós, ou se ele trabalha com microsegmentação de serviço a nível desse processo. Ele faz a nível de processo, tá? Então, vai fazer node por node, coisa por coisa. Se você quiser bloquear vários dispositivos, aí você pode também bloquear vários dispositivos, mas ele vai fazer sempre orientado a objeto por objeto, né? Essa é a melhor forma, beleza? Legal, essas eram as perguntas do Ian. Obrigado, Ian, pela participação. Pode dar sequência, acho que até o momento. Valeu, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Por favor. Quando a gente fala sobre, não apenas atualizações, mas evolução, né? Quando a gente fala sobre visibilidade de IoT, a gente fala, né, sobre identificação, né, de eventos em dashboard, né, lista de dispositivos e flow map, né, que é aquele mapa, né, que eu mostrei ali para vocês, tá? Ele vai fazer, né, todas essas ações para você, né? Vai identificar, né, processos anômalos, né, de integridade, né, como eu estava comentando com vocês aí agora há pouco, né, respondendo a pergunta. Através, né, do machine learning, né, daquelas ações, né? Então, ele vai comparar, né, o que está ocorrendo ali dentro do ambiente com o que ele já conhece ali daquele processo, né? Identificar se há algum tipo de anomalia, né? Controle de intrusão, né? Identificar se existe algum tipo de ação maliciosa, né?
aqui o Access Management, né? Passive OT Access Detection, né? Ele também vai olhar, mesmo que não esteja, né, tomando algum tipo de ação maliciosa, né, ele também vai analisar ali dentro da rede, né, o que está ocorrendo, né, quais são os dispositivos que existem ali, né. External Detection e Prevention Technologies, né. Esse External Detection e Prevention Technologies, a gente está falando basicamente, né, da possibilidade de você ter integração com uma API, tá? Então, se você quiser, você também consegue ter essas ações, tá? Então, com o Kix4 Networks, né, você tem a capacidade, né, de realizar procedimentos de auditoria, né, risk scoring, né, eu conseguir saber quem é mais grave ou não, né, dentro da minha rede, tá? Identificar, né, o ponto de situação, né, da rede, né, a quantidade de proteção da rede, né, qual a situação atual da minha rede, né, o status dela, né, reportar essas informações, tá? Essa permanente PLC UT, o IT Software Vulnerability Management, basicamente, né, eu consegui identificar a todo momento, né, qual que é a versão ali daquela PLC, se ela está desatualizada, né, se ela tem algum tipo de vulnerabilidade, né, ele vai estar sempre alertando você, tá? Endpoint Sensor, né? Endpoint Sensor, basicamente, né, a informação, né, que provém através ali dos dispositivos, né? Então, você pode ter, por exemplo, ali uma unidade remota, né? Você tem uma planta em São Paulo, você tem uma planta em Minas Gerais, né? O Kix4 Networks está em São Paulo, e aí eu quero receber também ali da minha planta de Minas Gerais. Eu instalo um sensor ali em Minas Gerais e envio essa comunicação para o meu ambiente, né? Então dá para você trabalhar de forma distribuída também, tá? Active Asset Pooling, né? Ele vai estar sempre analisando ali o ambiente para ver se existe algum tipo de ação, né? Ou algum tipo, né, de dispositivo conectado, né, à rede, né? Ou algum tipo de sistema colocado também, tá? Esse Geolocation e Position, o Network Topology, ele vai mostrar para você também aonde está localizado ali o seu dispositivo, né? O seu asset, né? Standard Equipment Scan, né? Eu consigo também, né, fazer escaneamento ali de dispositivos que estejam desligados, né, ou desconectados da rede, por exemplo, né? Quando a gente fala sobre Platform Natively Integrated Technologies, né, a gente fala sobre automaticamente, né, integrar ali com a tecnologia que você tem atualmente dentro do seu parque. Então, instalou o Kix4 Networks, ele vai já entender qual que é o protocolo e já vai tomar as ações ali de identificação para aquele tipo de protocolo. Tá? Aqui Aqui como vai ficar, tá? Esse Single Management Platform, ele é um produto, né, que vai ser lançado brevemente aqui, né, na Kaspersky. Ele vai ser um centralizador ali de informações, tá? Então, ele vem aqui também, né, porque a gente também já vai conseguir fazer integração junto com ele, tá? É interessante comentar ali também sobre ele, tá? Telemetria de IDR, né, gerenciamento de resposta, triggers, status de proteção, entre outras informações, a gente também vai conseguir utilizar junto a ele, tá? Então, a integração aí já vai ser meio que nativa, tá? É só conectar ele ali, ele já vai receber as informações para que você possa gerenciar ele num ponto específico, tá? Esse Single Management Platform, ele é um tipo de produto, né, onde eu vou conseguir gerenciar vários produtos da Kaspersky dentro de um só. Então, queria trazer aqui para vocês também, né, caso já tenha alguém que tenha ciência aí, a gente já vai ter essa função também futuramente. Aqui são opções, né, e aplicações, né, onde a gente possa ter. Aplicações, eu digo, aonde se aplica, né, legal ali o Kix4 Nodes, né? Então, na máquina do engenheiro, né, nos sistemas de controle ali de workstation, no sistema de escada, né, no servidor Storage Server, né? Storage Server, ele é um tipo, né, de servidor que ele literalmente, né, voltado ali para poder guardar, né, logs ali de operação do ambiente, tá? Que é muito importante ali o ambiente, né, ter essas informações logadas, tá? Então ele vai trazer ali para você, né, como Storage Server, caso necessário, né, para você poder ter ali as informações que você precisa. Então faz sentido também proteger esse tipo de servidor. Tá? Esses aqui são alguns casos possíveis, tá? Windows ou Linux, tá? Dá para você também proteger com esse tipo de função, tá bom? Aqui é o SMP, né, como eu tinha comentado, Single Management Platform. Então, ele vai conseguir receber, né, informações sobre vários produtos, né, inclusive enviar ali para outros tipos de ambientes também, no ArcSight, Splunk e Radar. Em breve ele já deve ser lançado ali para que a gente consiga ter esse trabalho também, tá? Eu não vou muito focar nele agora, porque ele ainda não está conosco, né? Então, queria mais trazer aqui para que vocês tenham uma ideia ali, né, do que a gente possa ter, tá, para o futuro.
E por que Kix, né? Agora vamos falar sobre alguns números, né? A gente fala sobre a cobertura, né, de compliance, tá? Então, a gente está em compliance, né, com vários standards, né, de segurança ali para ambientes industriais, tá? 88% estamos compliance, né, esses níveis, né, de ações, tá? A gente também tem, né, uma certificação robusta, né, no sentido, né, de proteção a ambientes industriais, né, fornecida ali pela TÜV Áustria, tá? Então, se você deseja, né, ter algum tipo de solução de proteção, né, que esteja de acordo com o mercado, né, no sentido de proteção industrial, Kix4Nodes, né, o Kix, né, como um todo, ele é o mais indicado, tá, nesse sentido, tá? E aí você também consegue trazer isso para dentro do seu ambiente, né, como algo que realmente agrega valor. Ele tem, né, tem um valor agregado já ali dentro da própria ferramenta, tá? E, né, olhando ali algum tipo de questão, né, do Forrester, né, a gente também tem um retorno de investimento voltado ali a 135% por companhia, né, e 3,68%, né, por companhia utilizando o Kix4Nodes também, tá? Por quê, né? Aí eu te pergunto, né, é mais fácil você calcular um investimento em segurança do que você calcular o quanto de dinheiro você pode perder, tá? Caso você tenha uma parada ou ainda assim, né, caso você tenha uma exposição, né? Então, é interessante pensar nessas ações, tá? Então, a gente sempre fala, né, do alto custo, né, quanto a cyberataques, né? O que ocorre, vocês viram, né, que a gente trouxe lá no começo, né, aquela empresa que pagou 4,4 milhões, né, de dólares ali para poder ter ali o sistema recuperado, né, e pagou, né, o grupo de ransom, né? Lembrando que a gente sempre comenta, né, nunca é uma garantia de fato ali que seu sistema vai ser reposicionado, tá? Então você pode pagar e na verdade você não ter nada, né, reposicionado ali dentro do seu ambiente, tá? Então é bem interessante analisar isso. Ou, né, ter um processo de dupla extorsão, né? Se você pagar ali, liberar, né, e depois de alguma semana bloquearem todo o seu ambiente de novo ali com um tipo de ransom, tá? Então é interessante pensar nesse tipo de questão, tá? Beleza? Sobre training em service, né? A gente tem treinamentos e serviços, né, voltados também para a área de cybersecurity, né? No modo industrial. Tá? Então a gente tem serviços específicos, né, de penetration testing, assessment para cybersecurity, né, no sentido industrial. A gente tem treinamentos, né, voltados ali especificamente para a área de IT também, né, e de OT, para profissionais, né, que trabalham ali dentro desse tipo de função, tá? Threat intelligence, né, vulnerabilidades, né, encontradas, né, e bases de malware, né, identificadas ali especificamente para ambientes industriais, tá? E também a parte de incident response, né, para ambientes, né, on-site, né, ou ambiente remoto, tá? Então a gente tem esses serviços também, né, no sentido de cibersegurança para ambientes industriais, tá? É importante, né, sempre avaliar. A gente está falando sobre o produto que a gente vai instalar lá, mas e se em algum momento, né, for necessário fazer o incident response, né, ou será que o time ele está preparado, né, para poder trabalhar ali completamente ali com aquelas funções, né? Será que ele tem know-how específico, né, para trabalhar ali dentro do ambiente, né? Ou será que ele pensa que ele sabe, né? Tem essas questões também, tá? Então é interessante aí a gente sempre pensar nesse sentido também, beleza? Bom, aqui quando a gente fala, né, sobre tipos de serviços, né, que possam ser entregues, tá? Então a gente fala, né, sobre penetration testing, seja gray box, né, ou black box, né, possa ser entregue ali para uma rede de OT, né? Então a gente fala, né, pô, mas isso nem sempre tem conexão com a internet, né? Pô, beleza, né? A OT não, mas você tem alguma máquina ali que em algum momento ali ela vai convergir ali dentro do ambiente, né? Então com certeza ali faz sentido, tá? Esse tipo de função. Então, quando a gente fala ali sobre esses serviços, tá? É para que você tenha ali, de fato, né, um assessment dentro da sua rede OT para saber, né, o quanto ela está segura ou não, né? Seja pela internet ou seja modo on-site, tá? Então, a gente tem esses serviços aqui também que possam agregar nesse tipo de função, tá? Aqui, né, o grupo de segurança da Kaspersky, né, o time de segurança da própria Kaspersky, a gente tem o time defensivo, né, e o time ofensivo, né? Experts treinados, né, especificamente, né, para que possam, né, adentrar, né, verificar esse tipo de ambiente, tá? E promover a segurança, né, desses ambientes, né? A gente tem vários serviços, né, ao redor do ano, né, mais de 10 anos de prática aí com esse tipo de função, tá?
conferências, pessoas que se comunicam, né, pessoas que são conhecidas, né, através ali eu digo assim, fugiu a palavra? Fugiu a palavra. São pessoas que são conhecidas ali, né, dentro ali da comunidade, lembrei. Obrigado. Referência da comunidade. É isso, são referências ali junto à comunidade, tá? Então, todas essas pessoas são as pessoas que criam ali a segurança ali do Kix4Nodes, né, o Kix4Networks, tá? E aí, né, algumas empresas ali que fazem parcerias também, né, no sentido, né, de identificação de ameaças conosco, né, entre outras ações, tá? Aqui são alguns treinamentos, tá, específicos, né? O Training Program de Industrial Cybersecurity da Kaspersky é bem completo, tá? A gente tem para executivos, para profissionais, para engenheiros, né? Ou pessoas técnicas específicas, né, do ambiente, ou profissionais de cibersegurança. Quando a gente fala de industrial, é um ambiente à parte, né? Então a gente precisa ter a visibilidade, né, a visão, né, de proteção desse tipo de ambientes, né, de forma específica, tá? Então a gente também tem treinamentos específicos, né, voltados a cada um desses tipos de pessoas, tá? A cada um desses pessoais, né, que trabalha dentro do ambiente, tá? Aqui é o nosso Threat Intel, né? A gente tem várias informações, né, sobre ameaças Zero Day, tipos de criminals, né, que trabalham ali para poder adentrar algum tipo de rede industrial, coisa do gênero, né? Então, quando a gente fala, né, sobre malware detection, né, malware data feed, né, a gente fala sobre identificação, né, de indicadores de comprometimento, né, entre outras ações, tá? Para que possa, né, ser analisado, né, identificado aí da rede, né, se eu tenho algum resquício de malware, né? Então, é bem interessante aí esse tipo de função, porque sem a expertise, né, que a gente já consegue determinar, né, já consegue distribuir, às vezes é um pouco difícil, né, identificar, né, quais são atores maliciosos e tudo mais, tá? Então, é interessante também analisar o TI, tá? Threat Intelligence da própria Kaspersky. E aqui, né, como funciona, né, a base de dados, né, da própria Kaspersky, né? A gente tem os produtos, né? Todos eles, né, trabalham ali como machine learning, né, com análise, né, de vulnerabilidade, consome, né, nossos bancos de dados, né, nossas bases, tanto online quanto on-premise, né, na hora que a gente baixa, e gera ali as detecções, né, baseadas ali a uma determinada função, tá? Então, a ideia é, né, que a gente tenha sempre dados ali com acurácia, né, para que consiga identificar, né, algum tipo de ameaça, né, caso ela ocorra, né, ou que consiga reportar, né, para que outros ambientes, né, ao redor do mundo, né, ao redor do globo ali também possam consumir esse tipo de informação, né, consiga ter essa expertise também, né, a ser utilizada, tá? Seja através, né, de machine learning, ou por bases, ou por correlações, né, a gente tem essa base aí de vulnerabilidade bem grande aí, né, que é a própria Kaspersky Security Network, entre outras bases aí que a gente também tem, tá? Aqui a parte de Incident Response, né? Quando a gente fala de Incident Response, é um tipo de serviço que é sempre bom você ter, tá? Independente do cenário, tá? É sempre interessante ter, né, um serviço de Incident Response para te ajudar, né, na resposta a algum incidente, né, caso necessário, quando ele ocorra, tá? Então, o serviço de Incident Response, né, ele é bem interessante ali, né? Ter, né, em vários sentidos, né? Ele é até um dos pontos principais aí em planos de continuidade de negócio, tá? Para que possa, né, não só responder, né, mas também achar, né, as ações, né, os pontos de falha, né, e evitar que isso ocorra no futuro novamente, tá? Beleza? Aqui são algumas referências, tá, que a gente tem. A Kaspersky e a Bosch, por exemplo, né, elas cooperam, né, para crescer ali o sentido de cibersegurança, né? Tem algumas integrações aqui, por exemplo, né? A gente tem o Security Center, o Kix4Nodes, né? E a integração ali com todos os outros pontos, né? Então, Fire Alarm Panel, Intrusion Alarm Panel, né? Access Controller, Public Address Controller, né? Todos esses pontos, né, são servidores, né, da Bosch, né? Onde a gente consegue, né, identificar, né, trazer ali essa segurança, né, para esse tipo de sistema, né? Então, a integração desses produtos, né, ela cresce, né, de acordo com a interação, né, entre os fabricantes, ali aumenta ali o nível de proteção, tá, né, de cibersegurança do ambiente ali, para que quanto mais sistemas, né, que estejam integrados, né, mais fácil ali identificar se existe algum tipo de ação maliciosa, tá? Esse aqui esse aqui é um dos nossos casos, tá? É a AGC, tá? Eles decidiram, né, virar parceiro da Kaspersky, né, para que pudesse ser implementado, né, nas suas operações, né, e continuar se rodando, né.
e por conta da compatibilidade da solução com os seus sistemas de controle, né? Quem falou isso foi o cara ali da AGC Glass Germany, né? Então, o que é protegido, né? Acesso não autorizado aos dispositivos, né? Provendo o máximo de controle. Whitelisting, né? Para identificar, né, o que é feito, né? Ou não ali dentro do ambiente. E implementação sem disrupção, né? Então, ele não vai criar nenhum tipo de disrupção, né? Através ali das ações. Mosgas, né? A gente temos ali, né, mais ou menos 600 PLCs da SIM, né? Mais outros 20 válvulas, né, em cada PLC, tá? E um cluster ali centralizado, né, com 7 sistemas escados ali, com Kix4 nodes, né, em todos esses ambientes. Esses aqui são alguns dos casos que a gente tem. Essa empresa foi fundada ali em 1865, tá? Como eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, vocês podem olhar ponto a ponto, tá? Esses casos aqui que a gente tem, tá? Mas basicamente, né, é uma empresa de manufatura de carro, tá? É bem interessante ali. NLMK, né, uma metalúrgica, né, da Rússia, foi fundada em 1931, tá? E utiliza, né, para poder proteger, né, os sistemas de CS, né, modernizar a automação da, né, infraestrutura, né, combinando a computação, né, computação, né, no sentido, né, de recursos, né, para ICS e também fazer, né, a identificação, né, em diversos data centers ao redor ali do ambiente, tá? E implementou, né, sistemas ali de intrusão e anomalia, né, detecção, né, através dessa rede, né, de ações industriais, tá? Beleza? Aqui é a Grid Company, né? Grid Company, né, é uma empresa ali de alimentação, tá? Essa aqui também é na Rússia, né? Alimentação, digo, de elétrica, né? Uma empresa, né, líder ali, no sentido, né, de operação, né, ao redor do ambiente, né, e o resultado do projeto, né, foi mais de 150 servidores ali protegidos, né, com Kix4 nodes, né, e também, né, redes ali sendo identificadas, né, através do Kix4 Networks, tá? Esses aqui são alguns casos também que a gente tem, tá? A VARS, né, basicamente, né, o intuito dela, né, é proteger contra erros humanos, né, criar ali whitelisting para aplicações, né, que permitem apenas, né, que programas que sejam confiáveis, né, possam ser né, iniciados ali dentro do ambiente, né. Então, basicamente, né, não permite que ninguém pudesse usar nenhum tipo de programa ali fora do comum, tá? Beleza? Aqui a gente tem alguns outros casos, né, empresa de cerveja, tá? Eu não vou ler todos ponto a ponto, tá? Mas vocês podem ver aí junto com a apresentação, tá? Refinarias de óleo, tá? A gente fala também, né, sobre gás, né, óleo e gás, né, empresa ali que faz a extração ali de combustíveis, né, entre outras, tá? Então vocês podem ver aí que a gente tem vários clientes ali ao redor do mundo, tá? Que utilizam, né, o Kix4 Nodes, né, o Kix4 Networks. Você pode, né, ter certeza, né, que a Kaspersky é um parceiro ali de segurança que você pode com certeza ter, né? A gente tem mais de 26 anos ali de experiência no mercado, né? Líder, né, no sentido de identificação de ameaças, sobre produtos de cibersegurança também, né? A gente é uma grande referência ali nesse sentido, né? Não só de prover, né, segurança, mas também de criar, né, inteligência sobre cibersegurança, tá? Então, basicamente, né, a ideia é que a gente tenha, né, atualmente, né, a gente tem vários clientes ao redor do mundo que a gente consiga, né, crescer aí essa operação, tá? Pessoal, essa é a apresentação de hoje. Eu agradeço o tempo de vocês. Se tiver alguma outra dúvida, por favor, se vocês puderem me trazer aqui, eu já respondo aqui. Aí, ao contrário, a gente segue aí amanhã aí com algumas apresentações mais práticas, tá? Legal. A gente continua com algumas perguntas aqui, até mais para centralizar também. Hoje, eu vou dar uma resumida, tá? Só para a gente ser mais sucinto aqui. O Single Manager, então, ele vai entrar como um produto futuro. Então, hoje a gente tem duas consoles separadas entre as duas se falam, se interagem ou não? São totalmente independentes? Elas são independentes, tá? A console do Kix4 Nodes, né, é utilizada ali através do Kaspersky Security Center, né, como acho que você deve conhecer, né? O Kix4 Networks, por ele ser, né, uma solução que ela trabalha ali junto com a rede, a gente tem um appliance, né, que é instalado e uma console web ali que você acessa para gerenciar aquele sistema, tá? Legal. Show de bola. Então, esse era outro ponto. Ele envia log para um CIEM para fazer o incident response ou ele faz uma integração direta? Então, ele trabalha com
Ele, por si só, tem os mecanismos dele de resposta, né? De EDR, né? Mas você também consegue enviar, né, logs dele para que sejam, né, consumidos ali através de um CIEM, com certeza. Ah, legal. Tem algum lugar que a gente consiga validar aonde está a compatibilidade com as PLCs, com os equipamentos de indústrias? Tem algum guia? A gente tem a documentação online, tá? Vou precisar pegar, acho que consigo trazer amanhã. Mas essa documentação online, ela já tem vários fabricantes, né, que tem ali a correlação, tá? Mas normalmente a gente tem sempre um cartão, né, que a gente pede, né, para poder fazer ali preencher, né, qual que é o tipo de sistema que você tem, tá? Para que a gente possa validar internamente algumas informações, tá? Mas a gente tem sim uma questão mais online ali que dá para você ter uma ideia, tá? Ah, legal. Só fui mais sucinto nas perguntas do Yannis, mas era nessas linhas que ele pontuou, e assim como do Vinícius também, que é sobre a consolidação das consoles em uma única console. Legal. Não, muito obrigado aí a todos pela presença, pela participação. Amanhã a gente vai fazer um laboratório mais prático, conforme o Antônio disse. Obrigado, Antônio, pelo tempo, disponibilidade, excelente apresentação. Obrigado a todos. Valeu. Amanhã a gente dá sequência no mesmo horário, às 14 horas. E posteriormente a gente disponibiliza esse material e o vídeo também vai estar no nosso canal no YouTube. Então, obrigado a todos aí. Um ótimo final de dia. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado pela presença de cada um de vocês.